sol. Vem ver, o verde do mar, vem ver verde florescer, Medinho PB. O mundo cabe aqui dentro, a grandeza está no centro. Paraíba, luz do futuro, é o teu farol. A força do crescimento nasce do planejamento, que abre pro mundo inteiro a porta do sol. Welcome to Paraíba, bienvenido a Paraíba. Welcome to Paraíba, bem-vindo a Paraíba. Vem ver mais que sol e mar. Vem ver, a história que é secular, venha festejar, Medinho PB. Vem ver a nossa cultura, sentir a nossa mistura, saborear a nossa arte, o calor da gente. Abraça a beleza pura, se joga na aventura, com a força da estrutura que segue em frente. Welcome to Paraíba, bem-vindo a Paraíba. Welcome to Paraíba, bem-vindo a Paraíba. Vem ver o sertão trilhar, vem ver a pedra que é milenar, venha festejar, Medinho PB. Tem festa na Borborema, tem cenário de cinema, o sol perfeito se ensina o sabor do som. No brejo o frio abraça, a história que enche a taça. Viver esse estado de graça é tudo de bom. Welcome to Paraíba, bem-vindo a Paraíba. Welcome to Paraíba, bem-vindo a Paraíba. Seja bem-vindo. Vem ver, vem ver, vem ver, vem ver. Welcome to Paraíba, bem-vindo a Paraíba. Welcome to Paraíba, bem-vindo a Paraíba. Boa tarde, Cajazeiras, boa tarde, Paraíba, boa tarde, Brasil. Estamos iniciando o seu programa Balanço Diário, o programa do finzinho de tarde, início de noite. Eu sou Fernando Antônio e vou estar com vocês até às 19 horas. São precisamente 17 horas e 28 minutos. E como sempre, agradecer muito a Deus. Obrigado, meu Pai. Chegando aí mais um mês, né? Dia 2 de agosto. Que seja um mês muito, muito melhor do que foi o mês de julho, um mês com notícias bem melhores, um mês realmente onde as coisas comecem a se alinhar, e já começamos hoje a segunda-feira, né? Quem não viu aí, a Rebeca Andrade, a nossa ginasta, né? Que fantástico, que menina incrível, hein? Uma medalha de prata e uma medalha de ouro nas Olimpíadas de Tóquio. Poxa vida, quando a gente vê isso, a gente se enche de orgulho, né? A gente começa a pensar realmente que tem futuro sim, tem jeito, né? E se tiver mais incentivo, se tiver mais investimento a essa turma do esporte brasileiro, que são verdadeiros guerreiros, essa é que é a verdade. Competir com países do mundo inteiro que investem tanto, né? Tanto no esporte, e de repente vai lá e pega essa medalha de ouro, que maravilha.
Parabéns, Rebeca Andrade, parabéns, Brasil, parabéns à ginástica olímpica, né? Que maravilha, que coisa incrível, é de encher. Eu confesso a vocês que eu cheguei a chorar de emoção quando aconteceu aquele feito da Rebeca, incrível mesmo. E hoje nós só temos que agradecer ainda mais, essa que é a verdade, porque ela honrou, disputou, brigou pela medalha e ficou em 5º lugar, né? Aquele pezinho, meu Deus do céu, aquele pezinho fora ali do como é que a gente chama, o espaço ali do ginasta, né? Do tablado, pode-se dizer assim, aquele pezinho fora, que infelizmente tirou a medalha de bronze, porque eu acredito que se não tem aquela falha, ela teria conseguido pelo menos a medalha de bronze. Então, parabéns a Rebeca, parabéns a todos os nossos atletas que estão lá, com todas as adversidades, com todos os problemas, com essa pandemia, né? Com tantas mortes nesse nosso país, mas estão com a cabeça lá focado no resultado e estão conseguindo, graças a Deus, né? 17h31, agradecer a todos vocês que estão ligados conosco agora no Balanço Diário, o seu programa do finzinho de tarde, início de noite. Agradecer a Deus muito, muito por mais um dia que está aí chegando daqui a pouquinho a sua noite, que seja uma noite maravilhosa na tua casa, com a tua família, que Deus derrame bênçãos no teu lar, tá certo? Agradecer a todos que estão ligados conosco em todas as nossas plataformas digitais, e são muitas plataformas. Você que está agora assistindo o programa pelo Facebook Diário do Sertão, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência. A você que está assistindo pelo nosso site, pelo link tvdiariodosertão.com.br, muito grato pela sua audiência, pelo seu carinho. Tem gente assistindo em Fortaleza e no Ceará, muito obrigado pela audiência. Aliás, a todos os cearenses, tanto aí da capital, Fortaleza, como das cidades aí vizinhas, né? Pessoal de Palmirim, pessoal de Lavras da Mangabeira, pessoal de Várzea Alegre, enfim, várias cidades do Ceará, o Mari, pessoal que todo dia assiste o Balanço Diário. A todos vocês que estão aí recebendo a nossa imagem e o nosso som, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência. A você que está assistindo pela Netline HD TV, canal 3, você sabe, né? Canal 3 é o canal da TV Diário do Sertão, na Netline HD TV. A você que está no nosso canal do YouTube, TV Diário do Sertão, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência. A você que está ouvindo, né, pela Rede Diário de Rádios, muito grato pela sua audiência, pelo seu carinho. A você que acompanha o programa por todas as nossas plataformas, onde você tiver, são várias, né? Várias plataformas, sites, muito obrigado pelo carinho, pela sua audiência. A você que segue naturalmente o nosso Instagram, vai aparecer agora no seu vídeo, olha só, programa Checkmate TV aqui, ó, vai aparecer já já. Cadê o Instagram? Tá aí, olha, programa Checkmate TV, né? Vai lá, segue o Instagram, tá certo? Lá você não tem fake news, só tem fatos. Lá você tem picotes do programa. Lá você sabe tudo o que vai acontecer no Balanço Diário, quem é o entrevistado do dia, qual a temática. Lá você vai poder me ajudar a fazer esse programa do jeito que você quer, do jeito que você gosta. Esse aqui, ó, Balanço Diário, o programa que é feito para você e com você, né? Então tá aqui, o programa que ensina e emociona. Então vai lá, segue o Instagram. Olha o nosso WhatsApp aí no seu vídeo, hein? 83 o DDD 98653
1759. Aí você manda tua mensagem, tua pergunta para o nosso entrevistado. Eu vou fazer aqui ao vivo a ele, tá? Lembrando também que você pode assistir o programa pela nossa homepage, Programa Checkmate CZ, tá? Vai lá, se inscreve lá, acessa lá a nossa homepage, segue e você vai ver ao vivo o programa, além de ter aí vários picotes também, ter programas completos para você assistir a hora que quiser. E o nosso canal do YouTube, você já sabe, né? Programa Checkmate. Esse não transmite o programa ao vivo, mas você tem todos os programas completos para você assistir de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, igual as Olimpíadas, né? Agora ninguém dorme mais, é todo mundo acordado, né? Olimpíadas no Japão, aí quando lá é dia, aqui é noite, é a questão do fuso horário, né? Eu mesmo estou dormindo muito pouco, porque eu sou um apaixonado por esporte, aí eu assisto mesmo voleibol, natação, futebol feminino, masculino, né? Ginástica, enfim, eu assisto mesmo. Por falar em voleibol, hoje tem, né? Vôlei masculino, 1 da manhã, hein? 1 da manhã e 5 da manhã, a seleção brasileira de futebol jogando tudo, porque agora é assim, é ganhar ou ganhar. Perdeu, tchau, né? Acabou-se, questão de medalha de ouro. Pode até tentar aí a de bronze, mas ouro mesmo, acabou, né? 17h36. Olha, daqui a pouquinho vai estar comigo esse cara fantástico, que já era para ter estado há muito tempo atrás, mas a gente nunca conseguiu assim adequar o horário dele com o nosso, questão de agenda. Ele é uma pessoa muito ocupada, mora lá no Ceará, mora em Fortaleza, e coincidentemente eu até vibrei bastante, que eu disse, poxa, não poderia ter dado tão certo, né? Porque ter ele comigo aqui, justamente nesse momento de Olimpíadas, ele que é um cara que tem um currículo, daqui a pouco eu vou ler, invejável, hein, o currículo dele, tá certo? Mas ele, além de ser professor de educação física, também luta karatê, é faixa preta de karatê, faixa preta, né? Tá certo? Então é um cara que entende muito de esporte, tá? Vamos falar um pouquinho de política também, tá? Educação, que é fundamental nesse país e em qualquer país do mundo. Então daqui a pouquinho vai estar comigo o professor Kim Alves, que vai convidar você agora. Vamos lá. Ouvintes e internautas do programa Balanço Diário, da TV Diário do Sertão. Eu sou o professor mestre Kim Alves e estou convidando a todos a participarem amanhã, dia 2/8, das 17h40, a nossa entrevista, onde falaremos sobre política, educação e desporto. Estamos lá, até amanhã, se Deus quiser. Muito bem, então daqui a pouquinho o professor Kim Alves, que já está aqui na TV Diário do Sertão, está aqui em outra sala, mas daqui a pouquinho ele vai estar comigo aqui ao vivo no estúdio, hein? Falando comigo aqui, respondendo tudo, e tem mais, você que está assistindo o programa, pode e deve participar. Manda a tua pergunta, o teu comentário, vou fazer aqui ao vivo ao professor Kim Alves. 17h39, e aí começando o mês, começando a semana, segundo. Aí eu pergunto a você que está me assistindo, como é que está o tempo aí na tua cidade, na tua região, hein? Como é que está agora nesse momento? Está fazendo aquele friozinho, né? Está fazendo calor? Como é que está se preparando a noite? Como é que vai ser amanhã? E aí? Aqui você sabe tudo, né? Você já viu isso aí, né? Você acompanha o programa, né? Então agora é o Clima Tempo, o serviço de meteorologia na sua cidade, na sua região, agora no Balanço.
A semana começa com previsão de chuva em toda a faixa leste da região nordeste do Brasil. No litoral, entre o Rio Grande do Norte e Paraíba, a chuva é mais fraca e passageira, concentrada principalmente durante a noite e após um dia de sol. Agora, entre o litoral de Pernambuco e Bahia, a chuva ocorre a qualquer momento, intercalada com períodos de sol entre muitas nuvens. Também tem previsão para pancadas de chuva com trovoadas na região norte do Maranhão, enquanto as demais áreas do Nordeste ainda permanecem com tempo seco e quente. Em relação às temperaturas, a máxima prevista é de 29 graus em Natal, 27 em Salvador e 32 graus em São Luís. Muito bem, aí está o serviço de meteorologia na sua cidade, na sua região. Isso é todos os dias aqui no Balanço, hein? Você fica por dentro de tudo. 17 horas e 40 minutos. Olha, gente, a partir de hoje, nós vamos ter outro quadro aqui fantástico, diário no programa, com esse cara maravilhoso, essa é que é a verdade. E que quarta-feira vai estar comigo aqui ao vivo, hein? Quarta-feira, anota aí na sua agenda. Quarta-feira, um programa fantástico, tá? Todos são. Esse é mais um. Quarta-feira ele vai estar aqui falando sobre exatamente a questão das Olimpíadas, a questão da saúde mental, isso que está acontecendo aí com a Simone Biles, isso que acontece com os atletas, que é estar precisando, sempre estar com sua saúde mental ok, porque é o que a gente sempre diz, né? Você pode ter aquele corpo atlético, você pode estar em forma, mas se a sua saúde mental não tiver ok, não vale de nada. E está aí uma prova que está acontecendo agora para o mundo inteiro, para o planeta, que é aquela fantástica atleta dos Estados Unidos, a Simone Biles, que chegou lá nas Olimpíadas, lá em Tóquio, que ia fazer tudo de novo, ia ser realmente a maior atleta agora nessas Olimpíadas e não conseguiu. Não conseguiu, apesar dela ter dito que vai competir amanhã, vai competir nas travas, tá certo? Parece que é isso mesmo, ela vai competir amanhã nas travas, é isso? E realmente a saúde mental não está boa, e a gente tem que entender que isso é possível mesmo. Prova mais uma vez que você tem que ter cuidado com a sua saúde mental, tá certo? E o Damião Júnior, ele vai estar sempre com a gente, com esse quadro aí, sempre trazendo uma temática importante, tá? Todos os dias ele vai estar mandando um recado importante para você que está assistindo o programa, né? E olha só, ele mandou o primeiro vídeo para participar e olha só o que é que ele escolheu, hein? Olha aqui, só para vocês terem uma ideia, que pegou pesado mesmo, Damião Júnior, porque olha só, cativeiro emocional. Olha, você que está assistindo o programa agora, para tudo e fica ouvindo e prestando atenção no que Damião Júnior vai falar agora para você. Vamos assistir. Olá, nos últimos dias nós presenciamos situações no qual pessoas que passavam por uma situação no qual não davam conta já estavam há muitos anos e se libertaram. Muitas delas se tratando de violência doméstica, violência em casa. E algumas pessoas começaram a se questionar como determinada pessoa aguentou tanto tempo naquela situação. De fato, veio à tona uma frase formada por duas palavras: cativeiro emocional. O cativeiro emocional que acontece quando estruturamos dentro de nós mesmos estruturas, projetos, sonhos no qual nos prendem, nos condicionam a viver uma determinada situação, no qual a gente não vê solução, no qual a gente não vê um sentido para sair dali, porque estamos presos a alguém ou a algo de forma emocional, financeira, atrelados à nossa felicidade numa condição que nós nos colocamos. É por isso que o cativeiro emocional ele é muito mais interno do que externo. O cativeiro emocional não é um sequestro, como muitas vezes nós escutamos,
Mas, de fato, o cativeiro emocional que acontece de forma interna, ela é algo que acontece diariamente na nossa vida. A partir do momento em que eu me coloco numa situação emocional aonde eu não consigo sair. Eu estou atrelado a alguém, eu estou atrelado a algum fato que faz com que eu não consiga me mover, igual um sequestro. A capacidade de sair de si mesmo, a capacidade de enfrentar as realidades, de modificar os projetos, se torna algo obscuro. E aí, algumas pessoas, se aproveitando disso, nos pegam e nos colocam naquela situação, porque a gente não tem expectativa de mudar os nossos planos, de mudar as nossas rotas, e acabamos por nos sequestrar de nós mesmos. Por isso, o cativeiro psicológico existe, talvez esteja na sua vida, e no dia de hoje é necessário romper com isso e começar uma nova vida. Muito bem, Damião Júnior, psicólogo, grande psicólogo, vai estar conosco aqui todos os dias com esse quadro aí, sempre trazendo uma temática relevante, importante para você e para toda a sua família, tá? Então acompanha, será diário esse quadro, viu? Todos os dias de segunda a quinta, só não na sexta-feira, porque na sexta você sabe, né? Na sexta o Balanço Diário é sexta musical, porque Talentos do Sertão só volta agora no dia 28 de agosto, na grande final, contagem regressiva, hein? Daqui a 26 dias, já temos os 6 classificados, então vai ser realmente uma final emocionante. 17 horas e 46 minutos ainda, continuando nessa linha, né, dos psicólogos. Você sabe que nós temos um outro quadro aqui, esse é uma vez por semana. Esse quadro é Série Psi, com a psicóloga Jéssica Pinheiro, que também traz sempre uma temática relevante para você e toda a sua família. Vamos assistir o vídeo da Jéssica dessa semana agora. Vamos lá. Oi, como vai? Antes de iniciarmos uma nova série, gostaria de compartilhar com vocês aqui que meu esposo, Fagner, que é pastor, e eu, Jéssica, que sou psicóloga, estaremos aqui no programa Diário do Sertão, ao vivo, com uma frequência maior. Então, como esse conteúdo é para vocês, gostaria de pedir para que vocês participem enviando perguntas, enviando assuntos, temas que vocês gostariam que nós falássemos quando estivermos no programa, para que a gente possa, então, abordar esses assuntos que vocês irão sugerir. Vocês podem deixar essas sugestões aqui ao longo do programa, nas mensagens, ou então vocês podem deixar no Instagram do programa, ou no meu Instagram, que eu vou deixar aqui em cima, ou no Instagram do Fagner, que eu vou deixar aqui em cima, tá bom? Então, até a próxima semana, onde iniciaremos uma nova série. Tchau, até lá. Está a psicóloga Jéssica Pinheiro, como ela falou, hein? Eles vão estar mais vezes aqui conosco, mais vezes presencial, esse casal fantástico, maravilhoso, que sempre que vem ao programa também traz temáticas muito importantes, além, é claro, de levar aquela paz, né? O pastor Fagner Pinheiro, que também participa aqui conosco, também tem um quadro que é semanal, tá certo? É o Momento Partilhar, tá? E sempre que o pastor Fagner fala, ele passa aquela alegria, aquela tranquilidade, né? Para a tua família, para a tua casa. Então, mais vezes estarão aqui conosco, tá certo? 17 horas e 49 minutos. Daqui a pouquinho o professor Kim Alves, que já está aqui na TV, vai estar comigo aqui ao vivo no estúdio. E claro, você pode e deve participar. Então interajam conosco pelas nossas plataformas digitais, ou então pelo nosso Instagram também,
pelo nosso WhatsApp que está aparecendo aí, ó, agora no teu vídeo. Você pode mandar a tua pergunta, pode mandar o teu comentário e eu vou fazer aqui ao vivo ao professor Kim Alves. Agora vamos àqueles assuntos que infelizmente na segunda-feira não param de acontecer, né? Pega o final de semana, pega o sábado, pega o domingo e vem aquelas notícias que a gente não gosta de dar, mas que somos obrigados a passar para vocês, exatamente para mostrar que você tem que estar antenado, ligado, com muito cuidado, né? Para evitar problemas maiores. Então vamos agora ao Balanço Policial. Agora! Mais um envolvido na morte do cabo da PM na cidade de Malta é preso em Patos. Vamos lá, mais um envolvido no assassinato do cabo da Polícia Militar, que foi morto a tiros na noite da última quarta-feira, dia 28, na cidade de Malta, foi preso neste domingo, dia 1º, no município de Patos, no sertão do estado. Segundo informações da polícia, o indivíduo se apresentou acompanhado de 2 advogados. De acordo com a Polícia Civil, havia um mandado de prisão em aberto contra o suspeito, o que acarretou na prisão, e ele já ficou detido no presídio de Patos. Conforme a Polícia Civil, o indivíduo preso neste domingo, dia 1º, é o que aparece nas imagens das câmeras de segurança em luta corporal com o cabo da PM. Esta já é a 7ª pessoa presa envolvida no caso. Vamos relembrar o crime. O cabo Manuel Messias Paulino, da Polícia Militar, foi assassinado na noite da última quarta-feira, dia 28, na cidade de Malta, na região de Patos. Segundo informações da polícia, o policial teria se envolvido em luta corporal com um homem e em seguida chegaram no local algumas mulheres e um outro indivíduo armado, o qual atirou diversas vezes contra o policial a queima-roupa. Um dos suspeitos, o mesmo que disparou os tiros contra o cabo, trocou tiros com a polícia na manhã de quinta-feira, dia 29, e acabou sendo atingido. A Polícia Militar ainda socorreu o indivíduo até o Hospital Regional de Patos, mas ele não resistiu e veio a óbito. Então tá aí, mais um preso nessa morte, né, do cabo da PM lá na cidade de Malta, ali na região de Patos. Um morreu trocando tiros com a polícia e esse se apresentou com advogado, né, mas já tinha, inclusive, já havia realmente mandado já de busca, né, de prisão contra ele, aí já aproveitou e já ficou preso na hora. A gente lamenta porque mais um policial militar que perde a vida, né? E com isso a sociedade também perde muito, tá? Porque o policial militar, os bons policiais militares, aqueles que honram a farda, aqueles que entram para a polícia militar para cumprir o juramento que fazem, esses aí realmente a gente lamenta demais a morte. Como toda profissão, tem aqueles também que, eu não vou nem tocar no assunto, né? Existe a banda podre em todos os lugares, né? Na Polícia Militar também existe, lamentável. Eu não estou falando desse, estou falando dos bons, tá? Vamos de mais notícia, então. Homem não resiste a ferimentos e morre após se envolver em acidente de moto na região de Patos.
Um homem morreu na tarde deste domingo, dia 1º, após se envolver em um acidente de moto no município de Maturéia, na região de Patos. Segundo informações da polícia, o caso se deu por volta de meio-dia, quando a vítima seguia de Maturéia em direção à cidade de Teixeira. O homem teria perdido o controle do veículo ao tentar desviar de um carro e, após sofrer a queda, teve morte imediata. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, compareceu ao local, mas apenas constatou o óbito. A vítima foi identificada como Francisco Laurentino da Cunha, de 57 anos. Novo ainda, né? O corpo foi conduzido ao Instituto de Perícia Científica, IPC de Patos, para a realização da autópsia. Não se sabe ainda o que pode ter gerado o acidente. É isso. Infelizmente, mais uma vida perdida está, né? Ceifada em cima de uma moto, né? Aí a gente não pode nem falar se o que levou a isso, né? Aqui na reportagem diz que ele foi livrar um veículo e aí perdeu o controle da moto. A pergunta é, em que velocidade ele vinha quando tentou livrar o veículo, né? Aí cabe também outra pergunta, que acontece demais isso, né? Como estava a situação ali da pista, né? No momento que ele foi fazer essa ultrapassagem, porque eu viajo direto aqui pela região e principalmente, alô Ceará, hein? Alô Ceará, professor Kim, senhor que passa aí nessa BR, né? Daqui a pouco vai estar comigo. É uma vergonha, hein? A BR ali como quem vai para Lavras da Mangabeira, meu Deus do céu, olha, é buraco, eles ajeitam, eles fazem um remendo. Eles fazem um remendo ali na pista, aí assim que cair alguma chuva, os caminhões que passam, que são muito pesados, esculhamba tudo de novo. Aí vem uma pessoa dessa numa moto, né? Vai ultrapassar, mas esquece que tem um buraco ali, né? Aí no que ultrapassa, cai no buraco, pronto. Não tem jeito. Logo em cima de uma moto, aí não tem jeito. Vamos a mais notícia ruim, né? Infelizmente. Jovem de 20 anos tem moto tomada por assalto no distrito de Divinópolis, município de Cajazeiras. Uma moto foi tomada por assalto por volta das 21h30 na noite deste domingo, dia 1º, no distrito de Divinópolis, município de Cajazeiras, no sertão da Paraíba. De acordo com a vítima, que tem 20 anos de idade e é comerciante na localidade, ela vinha de uma de suas entregas domiciliares quando 2 homens desconhecidos lhes abordaram e anunciaram o assalto. Segundo a jovem, um deles estava armado e mandaram ela descer da motocicleta e em seguida tomaram rumo ignorado. A moça relatou que ficou bastante nervosa e foi a pé até sua residência. Ela disse que a moto pertence ao seu noivo. Tomara que não acabe esse casamento por causa dessa moto, né? E parabéns à jovem que não reagiu. Aliás, o que eu digo aqui no programa a você, olha, não reaja a assalto, hein? Não reaja, porque esses caras não têm o que perder. Se você reagir, aí você pode inclusive perder o bem mais precioso, que é a sua vida. A moto é uma Honda NXR 150 Bros ES de placa. Atenção, hein? Você vê essa moto aí, olha, NQE 6524, aqui de Cajazeiras, Paraíba. Vou repetir a placa, hein? N de Natal, Q de queijo, E de escola,
6524, Cajazeiras, Paraíba. O ano modelo é 2011, bem como o ano de fabricação. Ela é da cor vermelha e tem o final do chassi 14005. A família da jovem está aflita e pede encarecidamente para que quem souber do paradeiro do veículo que possa entrar em contato pelos telefones. Atenção, hein? Deixa eu ver aí. Produção, se tiver como botar o telefone aí, viu? Eu vou dizer aqui. 83 é o DDD 98199 6188 ou 98127 4048. Repetindo o telefone, atenção, hein? 839-8199 6188 ou 839-8127 4048. Muito bem, então você aí, atenção, você se viu essa moto aí, liga pra polícia, hein? Liga pra polícia porque a moto é roubada. Os cabas não alisam não mesmo, viu? Muito bem, vamos agradecer a audiência aqui da minha querida Fátima Bezerra. Boa tarde, Fernando Antônio, Deus abençoe você. Fátima de Catolé do Rocha. Muito obrigado à audiência de todos, em todas as cidades, onde você estiver, em qualquer lugar da Paraíba, do Nordeste, do Brasil ou até do mundo, já que com a internet, com a rede social, não tem fronteiras, não tem limites. 18h02, olha, atenção, hein? Atenção! Não ouse sair! Vai tomar aquela aguinha, vai no banheiro, volta rápido, começa a compartilhar. Nós vamos para um rápido intervalo e quando eu voltar, ele já vai estar aqui comigo no estúdio, hein? Professor Kim Alves. Voltamos já! Encarar o novo é uma forma de se reinventar a cada ciclo. Uma evolução que nos permite se reinventar a cada alvorecer. Somos a ideia em prática, a solução que você procura. Muito prazer, somos a Bela Manipulados. O que nos move é o amor por aquilo que escolhemos fazer. Nós não entregamos apenas fórmulas. Entregamos soluções que refletem no resultado dos tratamentos. Na Bela Manipulados, você encontra uma linha completa de produtos no segmento de cosméticos, medicamentos manipulados, nutrição e tudo para atender você. Atendemos conforme as características e necessidades de cada um, de forma ágil e especializada. Para isso, contamos com os melhores equipamentos para a manipulação dos mais diversos produtos. Bela Manipulados. Excelência na qualidade e no atendimento. Os testes utilizados para detectar doenças através de uma gota de sangue estão aparecendo em diversos lugares. Mas você confiaria sua saúde a um estabelecimento inexperiente utilizando testes de procedência duvidosa? O laboratório faz exames de análises clínicas priorizando a segurança do paciente, através de rigorosos processos e recorrente controle de qualidade, garantindo diagnósticos mais ágeis, sem abrir mão da confiabilidade. Resultados seguros e exames de verdade você só encontra no laboratório. Exames pela Vida. Uma campanha Sociedade Brasileira de Análises Clínicas. Apoio
Lojão Rio do Peixe. Móveis, eletros, camas, boxes, smartphones ao seu alcance com os melhores preços e condições especiais. Isso você só encontra aqui. Visite nossa loja ou compre pelo site www.lojãoriodopeixe.com.br. Lojão Rio do Peixe. Aqui é fácil comprar. Leve o seu carro onde pode confiar. Sandro Baterias é o melhor lugar. Sandro Baterias é profissional. Sandro Baterias tem tudo o que preciso. Aqui o cliente é amigo. Sandro Baterias. Baterias, peças, acessórios e lubrificantes em geral. Com os melhores preços em Cajazeiras e toda a região. Rua Venâncio Neiva, número 37. Telefone 3531-2538. E na Avenida Padre José Tomás, número 424. Telefone 3531-4175. O Sertão agora é notícia. TV Diário do Sertão. Estamos de volta com o programa Balanço Diário, o seu programa do início de noite. São precisamente 18h06. Olha, gente, eu já estou aqui com ele no estúdio. Como falei antes, esse cara fantástico, né? Que já era para ter estado comigo há mais tempo, a verdade é essa. Mas devido a agendas e tudo mais, viagens, não foi possível, né? O currículo dele é realmente imenso, essa que é a verdade. Eu não vou nem ler todo aqui, porque senão acaba o programa. A verdade é essa. Vou ler só uma parte aqui, né? Olha só quem é que vai estar comigo aqui agora, tá? Professor mestre Joaquim Alves Neto. Formação, doutorando em Ciências da Educação, Assunção, isso aqui deve ter a faculdade, né? Muito bem. Mestre em Ciências da Educação, graduado em Educação Física pela UFPB, pós-graduado em Educação, Universidade Estadual de Londrina, no Paraná, especialista em biorritmo, Houston, Estados Unidos, em Houston, né? Faixa preta, segundo Dan, Faixa preta, Federação Paranaense de Karatê, olha aí. Treinador de futebol, Associação Brasileira de Futebol do Rio de Janeiro, presidente do Sindicato dos Treinadores de Futebol do Ceará, presidente do Instituto Unifute, Unidos pelo Futebol, membro da Federação Brasileira dos Treinadores de Futebol. Eu vou parar por aqui porque é muita coisa. Se for para ler tudo, acaba o programa. Essa que é a verdade. Professor Kim Alves, muito obrigado por estar aqui conosco hoje, né? Uma grande alegria, tá certo? Já era para ter estado antes, mas inclusive na época das eleições, né, que o senhor foi candidato a prefeito, nós vamos até falar um pouco sobre isso também, foi exatamente na época que eu tive a Covid. E aí eu estava internado justamente na época ali do movimento, das eleições, né? E quando voltei, passei um tempo sem vir ao programa e terminou não dando certo para a gente conversar. Mas tudo é na vontade de Deus, o dia é hoje, a hora é agora, tá certo? Por favor, suas considerações iniciais, o seu boa noite para todos os nossos telespectadores. Fernando, boa noite a você, né? Aos responsáveis técnicos pelo programa e todos os telenautas, internautas e pessoas que vão, né, estar assistindo a esse programa do Balanço Diário, pela TV Diário do Sertão. A gente fica assim bastante lisonjeado pelo convite, né? E vamos estar à inteira disposição de podermos ter uma dialética que seja informativa.
Antes de tudo, Fernando, eu só queria me solidarizar com as mais de 556 mil famílias, né, vítimas da Covid, né? Essas pessoas que tiveram muitas aqui, que foram pessoas nossas daqui de Cajazeiras, né, que a gente fica muito sentido nessa perda, né, que a gente teve. E recentemente, não de Covid, mas também eu queria me solidarizar com o falecimento do professor Francisco das Neves, que foi um marco defensor pela educação de nossa cidade e de toda a região, né, e que também ele faleceu recentemente. Então, fica aqui nossas condolências a todas essas pessoas, né? E dizer que estamos à inteira disposição para podermos falar das temáticas aí, política, educacional e desportivas. Muito bem, professor Kim. E eu já começo, então, já que o senhor já tocou nesse assunto, começou exatamente a sua fala com isso, lembrando que, antes de mais nada, essa camisa vermelha que o senhor está usando não é por acaso, né? O senhor realmente é filiado ao Partido dos Trabalhadores, ao PT. Desde quando o senhor é filiado ao PT, tá certo? Como é a sua relação, eu posso dizer até com o PT aqui da cidade de Cajazeiras, né? Até lá em Fortaleza, onde o senhor mora atualmente. Como é essa sua trajetória? Na verdade, desde 1981, que a gente, né, vem militando nessa área, porque se é uma das coisas que fez com que sempre a gente procurasse trabalhar nas questões políticas, sociais, foi fazendo com que a gente desse oportunidade, vez e voz às pessoas menos favorecidas, né? Então, isso faz parte da questão do ser humano que a gente tem que ser, de saber respeitar os outros e dar essa oportunidade. Então, eu via que o PT é um partido que viabiliza essas condições e está mais próximo de fazer com que as pessoas tenham o máximo de dignidade possível, né? Então, o partido fez com que eu atrelasse e chegasse a ele, fiz campanhas, né, muito veemente em favor de Luiz Inácio Lula da Silva, da Dilma, né, tanto lá onde eu morava, onde eu morei em Sobral, depois agora recentemente em Fortaleza, e agora estou transferi aqui para Cajazeiras, e a gente vai continuar nessa luta, né, de sempre procurar fazer o bem às pessoas, porque nós temos, enquanto político, fazer as pessoas estarem bem e não se locupletar das questões políticas. Muito bem. Já que entramos nesse assunto, depois nós vamos falar um pouco da própria educação, de desporto também, mas já que estamos ainda nesse momento da política, eu queria perguntar ao senhor o seguinte, o senhor mora lá em Fortaleza e me surpreendeu bastante até, né, o senhor ter vindo aqui para Cajazeiras e concorrer já como prefeito, né, candidato a prefeito pelo Partido dos Trabalhadores, certo? O senhor já tinha essa ligação com o PT aqui de Cajazeiras? Já havia esse seu entrosamento com o partido? Porque, assim, eu fiquei surpreso, porque tem militantes do PT aqui em Cajazeiras, né? Que, na época, eu até pensava que fosse o candidato a prefeito, e de repente surgiu professor Kim Alves. Não estou dizendo que o senhor não tem competência, pelo amor de Deus, claro que tem, óbvio. Acho que o partido encontrou uma pessoa certa, né? Mas como foi essa sua chegada aqui, já como candidato a prefeito, morando fora da cidade, mas veio, havia realmente essa sua certeza de uma eleição mesmo, de um pleito favorável? Como é que foi isso? Na verdade, Fernando, assim, todas as vivências que nós tivemos lá fora, né? Eu morei em Campina Grande, morei em João Pessoa, morei em Londrina, né? Tive no sul do país, em outras cidades afora Londrina, morei em Estados Unidos, passei em Japão, fui em Paraguai, fui em Argentina, fui em Chile. Em todos os locais que nós tivemos a oportunidade de vivenciar, a gente aprende alguma coisa,
né? E tudo que eu via lá e que de forma proporcional nós poderíamos trazer para a minha cidade, isso era um sonho e que era factível. Então, eu não fui uma pessoa nunca de forma egocêntrica. Eu sempre o que aprendi lá fora e que vi que era bom para as pessoas, no cuidar das pessoas, eu procurava trazer para cá. Então, em todos os gestores que aqui passaram em Cajazeiras, eu procurei, né, contribuir com esses ensinamentos que eu aprendi, né, para poder partilhar disso com as pessoas aqui. E em todos eu ofereci, fui muito bem recebido, é claro. Porém, quando a gente saía, nada era feito. Nada foi feito. Infelizmente, a gente ficou um determinado cansado de tanto oferecer e as pessoas, né, não davam a devida atenção no sentido da prática, né? E aí pensei eu, bom, se as pessoas não atendem, então por que não fazer? Então, vim, como é filiado ao PT, eu procurei transferir aqui para Cajazeiras. E aí, com todo respeito a todos os outros companheiros que aqui tem, que nós temos muitos outros companheiros bons, como o companheiro José Maria, como o companheiro Nonato, como o companheiro Eugênio, como o companheiro Rigonaldo, a Laurecia, etc., todos eles, o presidente Cleanto, Mariana Moreira, Mariana, todos eles, né? Mas era um momento também do diferente, né? Eles já tiveram também oportunidades e a gente veio com essa propositura de fazer, né, algo que fosse coletivo. E aí a gente passou pelo processo de discussão dentro do partido, porque o Partido dos Trabalhadores não tem dono, né? Sempre foi um processo discursivo e democrático. E a gente conseguiu justificar algo que era significativo para poder a desenvoltura da cidade de Cajazeiras, numa pré-candidatura. Então, nessa pré-candidatura, a gente conseguiu, saiu o nosso nome e a gente levou à frente até então, quando a gente viu, né, e aí a gente tem que ter humildade também para entender uma conjuntura do determinado momento, e a gente viu naquele momento que a conjuntura, né, de forma financeira era muito perversa para uma candidatura própria nossa, que a gente, na verdade, ia só patinar. Então, a gente tem que ter muita humildade, e você ter humildade não é demérito nenhum. Então, a gente deu um passo atrás, né, para poder perceber que não podíamos dividir as esquerdas. Então, a gente preferiu, né, coligar-se com a outra junção de esquerda que tinha, que era mais também propositiva, né, e estava bem mais consolidada no sentido de questões de infraestrutura. E a gente, a única coisa que solicitou é que tivesse a coerência, né, de forma que fosse aceita também o nosso plano de governo, onde pudesse propiciar aquilo que a gente tinha em mente para poder fazer o processo de desenvoltura na cidade. E aí deu certo a coligação. Infelizmente, não tivemos êxito em tese, mas a gente plantou uma semente com o nome de Marquinhos Campos, né? Foi um trabalho que nós fizemos de uma forma muito sincera, de coração e com muitas ideias, né? De forma concatenada no sentido de nada de comprar quem quer que seja, para depois nós não termos que estar tirando dos próprios munícipes, porque as campanhas ficam caras. A gente perdeu em tese, mas eu prefiro ter perdido, né, sem ter feito uma vitória onde ficasse com dificuldade, às vezes, o município. E aí a gente, né, espera que numa próxima, isso é o processo democrático, a gente espera que numa próxima a gente possa fazer com que as pessoas entendam mais nossas ideias e nossas propostas e, quem sabe, a gente, na verdade, consiga, né, fazer com que Cajazeiras tenha uma desenvoltura à altura dela. Porque, infelizmente, Fernando, sem demérito a nenhum dos gestores, que todos contribuíram na sua devida época, mas Cajazeiras ainda está muito a desejar, né? Muito a desejar. Pelos dados que a gente tem, tanto no processo educacional, no processo econômico, no processo infraestrutural da cidade,
né, na questão, né, de turística e etc., nós estamos a desejar. Então, Cajazeiras tem um potencial latente que ela ainda não acordou para ela. E, infelizmente, pela política de assistencialismo, né, infelizmente, as pessoas se contentam com muito pouco. Não é nem com pouco, é com muito pouco. Né? E aí, se na hora que eles derem a oportunidade a gente mostrar o potencial que Cajazeiras tem em todos esses aspectos, econômico, cultural, educacional, desportivo, infraestrutural, turístico e etc., ninguém mais vai querer a essas pessoas que fazem sempre assistencialismo. Eu digo isso de cadeira porque a gente tem uma oportunidade de ver esse mesmo modelo que ultimamente vem sempre em Cajazeiras, nós tivemos em Sobral. E hoje Sobral é uma referência não só para o estado do Ceará, mas para o Brasil inteiro, porque saiu do assistencialismo. Muito bem. Professor Kim, ainda falando do PT, tá certo? Eu não sei se lá em Fortaleza acontece dessa forma, mas aqui, particularmente aqui em Cajazeiras, e também posso dizer que essa pergunta que eu vou lhe fazer, ela é uma pergunta até para uma resposta de âmbito nacional, pode-se dizer assim, né? A gente escuta muito, muito mesmo, se bater nas rádios aqui da própria cidade, né? Não vou aqui estar falando dos colegas da imprensa, não sei por que fazem isso, mas fazem, né? Bate-se muito na questão da esquerda, na questão do ex-presidente Lula, mas a gente não vê uma voz do Partido dos Trabalhadores que dê uma resposta, tá? Há um silêncio. E quando vem esse silêncio, a gente pensa também até a âmbito nacional, né, que, de certa forma, o próprio ex-presidente Lula, que tudo leva a crer que será candidato, né, nas próximas eleições à presidência da República, também está, de certa forma, calado, né, estagnado. Tá? Eu lhe pergunto, essa postura do PT, quando se fala da questão da corrupção com os filhos do presidente Jair Bolsonaro, a questão das vacinas, né? E todo mundo calado. É porque aquele ditado que diz assim, quem tem telhado de vidro não joga pedra no telhado dos outros, né? Digamos assim, o PT está, de certa forma, calado quando se fala de corrupção, devido exatamente a tudo o que aconteceu, apesar de muita coisa está indo por água abaixo, né? Alguns aí tendo os processos realmente, né, de certa forma, encerrados, né? Alguns ainda estão com processo, mas já em liberdade, como é o caso do ex-presidente Lula, né? E está em andamento. Como é que o senhor vê essa postura do PT, tanto local como nacional? Bom, eu vou logo no local. O local, a partir do momento que toda radiodifusão deu oportunidade a fazer a defesa, nós sempre faremos, sempre. Então, a oportunidade que for dada, se faz. Então, o senhor acha que é porque não está tendo essa oportunidade? Muitas das vezes, não. Muitas das vezes, não. Às vezes que me deram a oportunidade, a gente defendeu, né? Então, quando se dá, são poucas. Agora, das poucas que tem, se defende. Agora, uma coisa a gente tem que ter em mente, né? Ultimamente, Fernando, o que está acontecendo é que nós estamos na cultura do ódio, infelizmente, tá? Então, a sociedade que critica tanto e bateu tanto que o PT é ladrão, é corrupto, não sei quem, e não tiveram tolerância com nada do PT, onde uma presidente foi golpeada por um crime que não cometeu, hoje a tolerância é tamanha. Você vê o tamanho da tolerância que nós estamos, que nós perdemos 556 mil vidas. 550 mil. Perdendo. Isso equivale 10 vezes a população de Cajazeiras. 10 vezes a cidade de Cajazeiras morresse. Né? E está todo mundo tolerando.
Então, nós de esquerdas hoje estamos assim, não é que nós não queremos estar defendendo, mas é que a gente sentiu que, na verdade, o ódio está muito forte, né? Agora, nós temos que fazer o enfrentamento de tudo isso. E como é que se faz o enfrentamento de tudo isso? Sem a rebeldia no sentido da violência. Nós temos que enfrentar essas pessoas com o mundo democrático, com o mundo da narrativa, da linguagem, né? Então, a dialética é algo mais forte. Nós estamos num momento contemporâneo que eu diria que nós estamos como no mundo feudal, infelizmente, né? E não é isso que nós queremos, mas está caindo a ficha das pessoas. As fichas estão caindo, primeiro, com tudo que se dizia do PT, hoje, né, está se vendo, a Intercept mostrou que é tudo engodo, né? E eu não gosto de encobrir as coisas. Aquele que, do Partido dos Trabalhadores ou de esquerdas, cometeram equívocos, erros, tem que pagar pelos erros que cometeram, porque ninguém é maior do que a lei. Agora, por que só o do PT? Né? Nós tivemos de todos os outros partidos, porque no índice de corrupção, na classificação, no ranking de corrupção do país, Fernando, o PT é o 9º, não justifica, mas é o 9º. Se ele é o 9º, então tem 8 à frente dele. E por que essa tolerância com os outros e cai tudo no colo do PT? Né? Então vai chegar um momento que essas pessoas vão refletir, se é que são humanos e que têm intelecto, de que eles estão de uma forma exacerbadamente odiosas. E estão saindo do ódio para o mundo da ignorância. Então o que está em disputa hoje, Fernando, não é a questão do bem só contra o mal. O que está em disputa é o conhecimento versus a ignorância. Porque o ódio é filho do medo. E a ignorância é a mãe. Aliás, a ignorância tem como mãe ela, né? Então a gente não pode viver num mundo que nós vivemos no século XXI com esse ódio tamanho. Então eu vejo que nós aprendemos muito, cometemos alguns equívocos, é claro, né? Se alguns dos companheiros cometeram erros, vão ter que pagar. Agora, Fernando, é claro, numa casa que tem 10, 15 pessoas, às vezes 1, 2 desanda. Agora você imagine uma família como o PT que tem 3 milhões de filiados. Aí meia dúzia comete erros, aí o PT todo vai pagar? Não é bem assim, né? Então a gente tem que ter muito cuidado. Você está vendo o descaso, o desgoverno, ou seja, a metástase que é desse governo atual, infelizmente, né? E está todo mundo aí absorvendo com maior tranquilidade, com maior tolerância. Professor, né? Kim, olha só, ainda entrando um pouco na sua fala, eu concordo com tudo que o senhor está dizendo, 3 milhões de filiados a um partido não podem ser todos condenados pelo erro de 6, 8, 10, 15 pessoas, apesar dessas pessoas serem pessoas muito expressivas dentro do partido, porque foram pessoas do alto escalão, né? Tá certo? Mas o que a gente questiona, e eu quero deixar bem claro aqui, eu gostei muito do senhor ter vindo para a gente bater esse papo, né? Porque hoje eu tenho uma oportunidade de ser o contraponto, né? Tá certo? Ser o contraponto aqui nesse nosso bate-papo, né? O que a gente questiona muito não é a questão de que foram 6, 8, 10 ou 15, mas é a questão de como esses outros 3 milhões, 2 milhões e pouco, defendem esses que erraram. Está entendendo? Porque o senhor chega aqui e o senhor fala uma coisa abertamente. Olha, no partido teve 6, 7 que erraram, tá? Quando o senhor diz isso, o senhor está dizendo eles erraram e tem que pagar, né? Mas a maioria não vê dessa forma. A maioria tenta exatamente se contrapor quando o erro é óbvio. O que o senhor acha disso? Eu vejo que é o seguinte, a Constituição é bem clara, né? Temos até as últimas instâncias, então nós não podemos colocar uma pessoa condenada sem que ela possa provar a sua inocência ou não, né?
Vocês viram até o do próprio presidente Lula. É claro que isso daí é um caso à parte que a gente viu que foi uma questão só política para poder tirar do processo eleitoral. Mas os demais, está aí, né? O ex-tesoureiro Delúbio já foi livre de todas elas, né? E assim por diante. Mas assim, eu continuo. Haddad também. Eu continuo. Aquele que cometeu tem que pagar. Agora, tem os demais de outros partidos que ninguém nem comenta. O Aécio está aí, solto. O Alckmin está solto. O Padilha está solto. Enfim, todos os outros de cúpulas de outros partidos estão soltos também. Então, nós não podemos pré-julgar as pessoas sem antes ele ter a defesa que a Constituição nos permite, né? Que é até a última instância. Agora, depois que chegar em todas elas, e aí sem partidarismo, né? E sem fisiologismo, mas uma justiça, justiça. E não a justiça que às vezes a gente viu como foi a do Sérgio Moro. E aí a gente hoje, né, fica muito sentido, porque tem muitas pessoas da justiça séria. E o Moro, infelizmente, conseguiu, né, desnortear tudo isso daí. Mas a verdade tarda, mas não falha, né? Então, eu creio que a gente está colocando as coisas no trilho, no sentido da justiça ser justiça, e hoje, por incrível que pareça, Fernando, qualquer coisa que desabonem essas pessoas ou abonem, as pessoas chamam sempre a gente de comunista, né? E etc. Então, as pessoas chegou num ponto de ignorância e de ódio, né, que é assim, né, inadmissível, né? Inadmissível. As pessoas têm que opinar, e todos têm o direito de opinar, mas uma opinião quando se tenha, né, convicção do que está tendo daquela opinião que está fazendo. Muito bem, estou conversando aqui ao vivo com o professor mestre Kim Alves. Você que está assistindo o programa pode e deve participar através do número que está aparecendo agora no seu vídeo, nosso WhatsApp. Você pode mandar a sua pergunta, o seu comentário, e eu vou fazer aqui ao vivo ao professor Kim Alves. Mandar um abraço aqui para o amigo Tony Cartacho, está assistindo o programa. Boa noite, mestre. Saudações aos amigos. Repasse ao professor Kim Alves um aperto de mão. Tony Cartacho. Núbia Cavalcante, minha querida Núbia. Boa noite. Parabenizo o professor Kim Alves pela entrevista. Pode ficar à vontade, estão assistindo o programa, viu? Oh, que bom. A gente fica feliz, né? E quanto mais a gente tenha esse tipo de espaço que você está nos permitindo, Fernando, é importante para que as pessoas possam ser informadas. Eu diria ainda, hoje não vale só mais a informação, porque se você der uma manchete, não deixa de ser uma informação, mas não podemos ficar só no nível informativo. Nós temos que transformar essas informações em conhecimento. Se nós fizermos isso, aí sim, o mundo pode andar de uma forma mais, né, significativa do que simplesmente ter uma informação, que essa informação pode ser de forma de fake, não deixa de ser uma informação. É verdade. Professor Kim Alves, muito se fala numa chamada terceira via, né? Que seria uma outra força, porque, ao que tudo indica, nas próximas eleições, se não houver nenhuma mudança, né? Gostaria até que o senhor falasse também um pouco sobre isso. Alguns dizem que ainda pode acontecer do próprio presidente Jair Bolsonaro não disputar a sua reeleição em 2022. Eu não acredito. Eu acredito sim que ele vai disputar, tá certo? Se vai ganhar é outra história, né? Outros dizem que o ex-presidente Lula também não deverá participar desse pleito, porque antes disso o Supremo Tribunal vai dar um jeito de tirar ele, né? Tirar exatamente desse páreo. Também falam muito aí, já há rumores no país, de que o próprio ex-presidente Lula corre sério risco de morte, tá? Então, existem esses rumores aí, por enquanto são apenas rumores, mas se o senhor puder falar sobre isso.
e terceira via, se fala muito também, né? O senhor teria, assim, uma ideia de quem poderia surgir para entrar nessa briga aí, também com força de, quem sabe, chegar a um segundo turno? Na verdade, Fernando, a terceira via nada mais é do que o erro cometido, eu tiro pela culatra, que a elite brasileira deu, né? A elite atirou para poder o Alckmin ser o candidato e terminou o viés indo para o Bolsonaro de uma forma, né, totalmente intempestrosa. E aí o tiro saiu pela culatra, né? Nós estamos vendo, e ele não mentiu para ninguém, né, porque fugiu de todas os debates, e no pouco que participou, a gente já tirou o diagnóstico de quem era. E se não participou dos demais, nós sabíamos quem ele era nos 27 anos de mandato que teve. Então, uma pessoa que sempre foi, né, contra muitas das coisas que era de progresso do próprio país, e depois com o discurso as questões de arma, né, de questões contra as mulheres, enfim, contra a LGBT e etc. Então, isso veio à tona com muitas pessoas que estavam enrustidos e depois se mostraram quem eram. Então, ele não mentiu para ninguém, o que ele está fazendo é a foto dele mesmo, né? E ele realmente é essa metástase, né, que a gente fala. Então, não é coisas que seja inadmissível. Porém, nós estamos acordados, né? O pessoal, muitos estão saindo desse processo, né, de anestesia, e com certeza vai ter aqueles que são, né, catedráticos de as outras pessoas que têm ideias, porque aí não é mundo civilizado. Então, cada um busque sua linha. Se quer continuar, que não tem problema. Se for de forma democrática, não tem problema. Continue. Agora, se as pessoas estão tão contentes com esse desgoverno que está, com uma gasolina que era, né, R$ 2,75 e hoje é R$ 6, então que continue. Que o gás de cozinha, que era 35, né, e que hoje é 120, então que continue, né? Então que um óleo de cozinha você comprava por R$ 1,99 e hoje é R$ 9, um quilo de feijão que era 2 e pouco, hoje você compra por 9, né? Que um quilo de carne que era 18, o melhor que tinha picanha, você comprava 28, hoje você compra a 140. Então deve continuar, não tem problema. Isso é democracia. Agora, se não está contente, aí sim, você tem que mudar, né, seu pensamento, porque não é só pensar de uma forma equivocada, você tem que ir de forma egocêntrica, você tem que pensar no coletivo das pessoas. Então, hoje, enquanto as pessoas, há 6 anos atrás, comiam filé, hoje estão numa fila de osso, né? Isso é inadmissível. Feijão de, né, bandinha. Pois é, não tem sentido. Então, assim, democracia é isso. Agora, a gente tem que saber respeitar o outro. Respeitar o outro. Indiferente, né, de que ele tenha minhas ideias ou não. Então, as pessoas ser contra um homofóbico ou transexual e etc., se não faz mal a ninguém, pelo contrário, Fernando. Por que eu vou ter que matar uma outra pessoa? Né? Uma pessoa é do lado do Bolsonaro, por que eu vou ter que matar porque ele é Bolsonaro? Uma pessoa é do PT, eu tenho que matar porque é de PT? Não, a gente tem que saber se respeitar, porque senão nós vamos entrar no mundo, né, medieval. Não tem sentido. A gente tem que procurar evitar e fazer o país, principalmente nosso, que vem de uma miscigenação, nós temos que saber sempre respeitar, e esse país é reconhecido lá fora por saber ter essa respeitabilidade, o que, infelizmente, nesses últimos 5 anos, a gente não está tendo, infelizmente. Então, eu creio que nós devamos, né, colocar, né, as disputas de todos os partidos, e que se essa via, terceira via vier, né, tudo é democracia, que venha a terceira via, que venha a quarta via, quinta via, democracia é isso. Agora, a gente percebe, né, que essa terceira via que
pode vir com força, é porque realmente a elite, muitas das vezes, não quer aceitar o governo que sempre trabalhou para as pessoas menos favorecidas. E eu não sei que mal é você querer fazer o bem às pessoas que necessitam. Porque, Fernando, no governo Fernando Henrique, nós tínhamos 58 universidades. Fernando, só o Lula fez 18 sozinho. O Lula fez 178 institutos. Que mal é você fazer instituições de ensino para as pessoas? Aí eu vou ficar com raiva porque o filho do pedreiro ou o filho do negro está estudando com o meu porque tem um poder aquisitivo maior. Desde quando? Por que isso? Nós somos seres humanos, né? Mas parece-me que por o Lula ter feito o país sair da fome e dar um prato de comida às pessoas ou comer 3 vezes ao dia, parece que ele fez o maior mal do mundo. Agora, um dos erros que o PT cometeu nos seus governos, Fernando, foi que ao invés de todos os projetos que foram feitos de mudança social das pessoas, fazer com que eles tivessem conhecimento do que eram esses projetos. Muitas das vezes só foi feito a entrega. Porque se no ato que foi feito da prisão do presidente Lula, sem prova e sem nada, só com convicção, as ruas não eram para caber de pessoas. Mas como nós somos um país mais pacífico, toleramos. Agora, o que fica na ideia é assim, por que tolerar naquelas coisas que foi feita para o bem, e hoje as coisas que estão sendo feitas para o mal, está todo mundo tolerando, né? Então, eu penso que política é algo que a gente tem como o mecanismo para a mudança da sociedade, mas nós temos que refletir, ter humildade de perceber, né? A gente tem que... Você faça uma pergunta para si. Desde quando fizeram o golpe para cá, o que foi feito de melhoria nesse país? Me diga o que foi feito, pelo amor de Deus, né? É verdade. Muito bem, estou falando aqui com o professor mestre Kim Alves. Você pode mandar a sua pergunta, o seu comentário. Eu vou fazer aqui ao vivo ao professor Kim. Mas agora eu quero falar com você. Alô, papai, hein? A semana do Dia dos Pais é no Torra Torra. Vejam as promoções, hein? Atacadão Mega Torra na semana do Dia dos Pais. Vamos ver. Esse ano o presente vai ser em dobro. Compre 2 pelo preço de 1. Look completo, calça jeans mais a camisa polo por apenas R$ 89,99. Leve 2 camisas, manga longa ou curta, pelo preço de uma, só R$ 59,99. Cueca samba canção, R$ 19,99. Cinto na caixinha, R$ 12,99 cada. Compre o sapato social e ganhe o cinto em couro. Dia dos Pais Mega Torra. Presente em dobro pelo preço de 1. Muito bem, olha só, compre 2 pelo preço de 1, hein? É a semana do Dia dos Pais, lá no Torra Torra, no Atacadão Mega Torra. Corre pra lá, hein? Agora você que tá pensando aí em comprar aquele óculos, hein? Aquele óculos de sol, né? O lugar, é claro, é na Ótica A Graciosa, que também está com promoções essa semana, a semana do Dia dos Pais. Uma delas é essa aí, ó, a semana do Ray-Ban, 20% à vista ou em até 10% em até 6 vezes no cartão, gente. Olha só, semana do Ray-Ban, semana do Dia dos Pais. Olha que maravilha, hein? 20% à vista, 10% em até 6 vezes. É claro, promoção como essa é só na Ótica A Graciosa. Vai lá! Estou falando aqui com o professor mestre Kim Alves. Tem pergunta aqui de telespectador, tem pergunta aqui da Núbia Cavalcante. Já eu faço essa pergunta, que agora eu quero entrar aqui em outra linha. Nós ainda temos aí 15 minutos, mas eu vou fazer a pergunta da Núbia, tá? Professor Kim,
falando agora um pouquinho, saindo um pouco da política e falando agora de esporte, né? Vamos falar de desportos, não é isso? Veja bem, estamos aí nas Olimpíadas de Tóquio, tá? Inclusive, como eu falei no começo do programa, a gente se orgulha, a gente realmente fica assim, enche o peito de orgulho quando a gente vê proezas como essa da Rebeca Andrade, né? A gente que vê a história dela, de onde ela saiu, por exemplo, a Fadinha, né? Que foi lá no skate, deu aquele show, tá certo? E quando foi para ir para as Olimpíadas, não conseguiu sequer um patrocínio, uma ajuda, procurou lá os políticos, né? Procurou vereadores, procurou deputados e nem olharam para a menina. Porém, quando a garota chegou no aeroporto com a medalha no peito, estava tudo lá esperando. Todos lá esperando para receber com um sorriso de orelha a orelha, né? E a Fadinha deu um show, 13 anos. Ela disse, eu não vou tirar foto com nenhum, porque quando eu fui para a Olimpíada, meu pai procurou todos e nenhum deles ajudou. Professor Kim, quando a gente fala disso, a gente fala de políticas públicas. Eu acredito que enquanto não mudar isso, enquanto não houver um investimento, um incentivo, né, a gente não vai conseguir proezas como China, como Estados Unidos, como a Rússia, que vão lá para buscar medalha mesmo, papa medalha, a verdade é essa. O que é que o senhor pode dizer a respeito disso? Fernando, primeiro eu diria que nós devemos tratar, né, os atletas como atletas e não como produto de uma indústria demagógica. É isso que a Fadinha ficou muito revoltada, né? Então, eu já fui, né, eu não diria atleta, porque existe uma diferença entre atleta, né, de jogador de futebol, ou então de karateca, ou então de judoca, né? E pode ter karateca, e pode ter judoca, e pode ter jogador, atletas, mas são palavras distintas, né? Porque atletas são esses que vão para a Olimpíada, que têm no seu mecanismo de trabalho, no mínimo 6 horas de atividades só de forma corpórea, né? Então, esses são atletas. E aí, por faltar essas políticas públicas, né, é que dá essas situações difíceis para esses nossos atletas. E se eles tivessem investimento, com certeza, o país como o Brasil era para poder se despontar de uma forma mais, muito mais vigente no sentido de busca de medalha. Por que isso não acontece? O Partido dos Trabalhadores fez um trabalho até interessante, né, de investimento com os nossos atletas e com o desporto nacional. Investiu bem, poderia ter investido mais e nós estamos trabalhando no sentido de fazer uma política pública que dê muito mais condições do que a que nós demos quando estávamos no governo. Só que, quando o Partido dos Trabalhadores, né, foi tomado do golpe, o que é que aconteceu? De 760 milhões de reais que o Partido dos Trabalhadores, na época que administrava o país, investia nos atletas, você sabe para quanto que veio? Para 110 milhões. De 760 milhões veio para 110. E o pior de tudo, que acabou o Ministério dos Esportes. O que nós tínhamos. Hoje tem uma secretaria atrelada a outras secretarias. Então, se acabou. E foram pessoas que até desportistas apoiaram veementemente o governo Bolsonaro. E hoje estão, né, agora tendo a resposta. Qual é essa resposta? É não ter investimento na política pública. Então, eu creio que nós devamos investir em políticas públicas, no desporto e também, principalmente, na educação. E no desporto e na educação, esses últimos governos nos últimos 6 anos, simplesmente
desfavoreceram a educação e o desporto. O que nós estamos, e aí a gente fica com felicidade, mas uma felicidade constrangida, porque nós poderíamos ter muito mais. É constrangida porque a gente poderia ter muito mais condições de pessoas que tivessem a oportunidade de trazer mais medalhas para a gente se tivesse políticas públicas. Por exemplo, aqui em Cajazeiras, qual a política pública desportiva que tem? E será se nós não temos atletas que possam despontar em nível nacional e internacional? Temos, mas não tem política pública para isso. Um dos atletas que nós temos, que é nosso aqui, campeão, é o próprio Bruno Blindado, né? Que foi campeão. Isso. Agora, pergunta quantas vezes teve a oportunidade lá no seu processo de criança, né? Então, eu creio que é muito fácil fazer o discurso demagógico, né? Mas para isso nós temos que ter gestores que estejam preocupados em cuidar bem das pessoas. Muito bem. Eu tenho uma pergunta aqui da telespectadora Núbia Cavalcante, né? Ela pergunta o seguinte: professor Kim, você não acha difícil libertar os tolos das correntes que eles veneram? E aí, professor Kim? Olha, eu sempre digo, né, que é difícil você explicar o óbvio, né? É muito difícil você explicar o óbvio, mas cada cabeça sua sentença. Cada cabeça sua sentença. Já dizia Piaget, né? Não há cabeça que pensa, nem um corpo que faz. Existe um homem, um ser humano, que pensa e faz sem nenhuma distinção. Mas para isso você tem que buscar conhecimentos. E esses conhecimentos, a cabeça que busca conhecimento, ela jamais volta ao seu tamanho original, né? E não é demérito para ninguém você buscar novas ideias. Pelo contrário, não é triste você não ter ideia. Triste é você não ter ideia para mudar. Então nós devemos ter humildade de perceber que nós sempre precisamos cada vez mais melhorar. E o melhorar para fazer o bem aos outros, ao semelhante. E não querer buscar algum conhecimento para poder fazer desse conhecimento ela de forma odiosa. Isso não leva nada de bem para a humanidade. Você vê Calígula, né? Você vê, né, o Júlio César, né? Então todos eles procuraram fazer determinados tipos de governo lá nos seus impérios que só era para matar até as próprias pessoas que estavam ao seu redor. Porque chegou a um ponto que ele era só o ódio, né? Só o ódio. E o ódio não leva nada. É como o radicalismo, não leva nada para ninguém. Então eu espero, né, que as pessoas tenham mais Deus no coração, né? Mas não é o Deus só de forma teórica. Esse Deus tem que ser de uma forma prática, né? Ou seja, as pessoas dizer que está com Deus e depois família, que isso é uma coisa do Hitler, né? Deus, família e pátria. Aí você, Deus, família e pátria. A pátria você está vendendo, a nossa, tudo vendendo. A família, um cara tem 3 esposas e não deu certo com as mulheres. Como é que é família, né? Então, não dá para entender. Não dá para entender esse discurso. Então, a gente tem que ser a prática com a teoria que a gente tem. Também já dizia Paulo Freire. Não devemos diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz. Porque em um determinado momento, tua prática é tua fala. Muito bem. Professor, mestre Kim Alves, ao vivo aqui conosco. São 18 horas e 53 minutos. Olha, deixa eu falar com você que está procurando aquele medicamento genérico. Você sabe, né? Genérico aqui em Cajazeiras é na Franfarma. Olha aí as instalações da Franfarma. O proprietário Francieldo é farmacêutico de plantão, hein, gente? O menor preço da cidade e descontos que vão de 20% a 90%. Perfumaria, suplemento, medicamento, o lugar é aí, ó. Franfarma, que fica na Avenida João Rodrigues Alves, 130, no centro de Cajazeiras. Telefone é 839-9411-6030 ou 99178-3030.
3033. Fran Farma. Agora atenção, atenção. Atacadão das Carnes, hein, gente? Olha aí a promoção que tem no Atacadão, tá certo? A semana inteira, sempre com promoções. Olha aí os preços que você vai encontrar no Atacadão da Carne. Descontão, aproveite. Frango congelado, R$ 7,89 o quilo. Mussarela, R$ 21,98 o quilo. Toucinho Santa Bárbara, R$ 8,45 a bandeja. Linguiça de frango Seara, R$ 8,99. Lanche Wilson, R$ 10,89. Hambúrguer Perdigão, R$ 32,89. Linguiça toscana premiada, R$ 15,49. Ingredientes para feijoada, R$ 9,45. E aquela calabresa premiada, R$ 41,40. É no Atacadão das Carnes. Cadê o banner, produção? Coloca aquele banner bonitão amarelo aí, ó. Aquele que tem o nome, isso. Atacadão das Carnes Santa Bárbara. Sua presença é o nosso sucesso. Muito bem, estou falando aqui com o professor mestre Kim Alves. Professor Kim, tem um livro que vem por aí, eu ouvi falar, parece que vai sair algumas edições, né? Como é que é a história desse livro? Fala pra gente. Na verdade, Fernando, esse é um trabalho de 25 anos, né, no que a gente faz profissionalmente no mundo do futebol, dentro da universidade, e a gente foi tudo fazendo, né, uma junção, um apanhado de tudo isso, né? E a gente construiu aqui um livro que dá umas 800 páginas, né? Mas daí a gente procurou fazer uma subdivisão de tudo isso, né? E a gente vai fazer em 5 volumes. E creio que, se Deus quiser, ano que vem, a gente já faça a publicação, né, o lançamento do primeiro volume. Aqui no programa, viu? Oh, fico agradecido. Vamos marcar para fazer o lançamento aqui. Com certeza. E como a gente, né, procura fazer um empreendimento num sentido desse, de questões culturais via o desporto, eu queria parabenizar todos os cajazeirenses, né, empresários, os trabalhadores, né, o pessoal, né, da zona rural, as mulheres, os jovens, que a gente vê que, apesar de uma pandemia tamanha dessa, a gente vê o esforço deles, né, de fazer sempre o progresso da cidade, né? Então, eu queria parabenizar todas essas pessoas e dizer que a gente vai estar sempre, né, aqui, procurando contribuir, né? Não é porque a gente não saiu candidato ou não ganhou a eleição que eu vou estar esquecendo das propostas que a gente tem de uma melhoria de minha cidade. Eu tenho um sonho, e esse sonho era mostrar que Cajazeiras, se pudesse bater nesse sonho que eu tenho, ela sairia do que está para 5 vezes o progresso que hoje ela está. Cajazeiras ficaria 5 vezes mais forte do que ela hoje está. Mas, cada cabeça sua sentença, né? A gente respeita democraticamente a escolha das pessoas, né? Eu só fico assim, um pouco angustiado, é porque quem perde é a própria cidade, né? Porque se a cidade desse oportunidade a essas ideias de gestão, não só é a questão política, a política é um mecanismo, mas de gestão, que infelizmente, apesar de todos terem boa vontade de terem passado na prefeitura e ter feito seus trabalhos, mas ficou muito aquém, né? Na educação é a cidade que ensinou a Paraíba a ler, infelizmente a gente não consegue, né, a questão do mínimo do IDEB, né? Na questão empresarial a gente vê os comerciantes com menos 19% negativo. Tu imagina se eles vêm pelo menos para o positivo ou aumenta 2%, o que não dá de revolução econômica nessa cidade. Mas, né, é o que eu estou dizendo, era só uma questão de oportunidade. Muito bem, mas é como se diz, né? Sempre haverá um amanhã. Com certeza. Não é isso?
Professor mestre Kim Alves, infelizmente estamos chegando aí no finalzinho do programa, mas agora que o senhor veio a primeira vez, vai voltar mais vezes, com certeza, tá? Eu deixo um espaço agora para seu boa noite, suas considerações finais para todos os nossos telespectadores. Fernando, eu agradeço de coração, né, a você, ao Peterson, ao José Neto, né, a todo o pessoal aí da técnica, enfim, a TV Diário como um todo, por esse espaço, porque é muito rico e a gente não sabe, assim, fazer a dimensão de que é esse espaço que você está dando para a gente poder conversar com essas pessoas, né? E eu estou à inteira disposição, sempre que na medida do possível, a gente vir contribuir. E você que é uma pessoa, assim, humana, fantástica, né? Indiferente do profissional que você é já, mas a questão humana. Eu sou muito, como diz Jacques Rousseau, né? A importância que nós temos que ter não é as questões físicas, não são as questões materiais, elas vêm em circunstâncias, é o humano. Então, eu tenho como princípio a respeitabilidade ao ser humano. E se a gente respeita o ser humano e faz com que essas pessoas estejam bem, com certeza a humanidade e seus benfeitos também vão estar bem. Muito bem, professor mestre Kim Alves, em breve estará novamente conosco. Olha, são 19h01. Eu quero agradecer demais a sua audiência, desejar a todos uma ótima noite de segunda-feira, uma ótima semana e, claro, convidar você para estar novamente conosco amanhã às 17 horas no seu programa Balanço Diário. Muito obrigado a todos pela audiência. Ótima noite. Até amanhã, Brasil. Tchau. Menor preço, você só encontra na Leia Livraria e Magazine. Material para escritório, livros, papelaria, material esportivo, utilidades domésticas, presentes, brinquedos, artigos de aniversário, malas e bolsas para viagem, suprimentos para informática e relógios de todos os tipos. Afinal, a Leia Livraria e Magazine está cercada de bons produtos para você e sua família. Acerte no melhor preço e pague como preferir, à vista com super descontos.